Fala pessoal, sou com você, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. Devoção é um nome perfeito para o episódio 3 da sexta temporada de O Conto da Aia. Esse nome faz todo sentido porque o episódio é sobre isso. Devoção a pessoas, a causas, a sistemas, mesmo quando tudo parece errado. Tem reencontro, tem tensão política, tem tia Lídia em momento véia surtando com a realidade e muito drama silencioso. Então, bora falar de tudo isso. Vem comigo. Luke e Moira estão presos na terra de ninguém. E o que você vai fazer? Ajudar a trazê-los de volta. Tem que ter outra saída. A única saída é enfrentar e lutar. Vamos buscar eles. E agora aproveita esse momento, já dá aquela força pro canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou do episódio. O Conto da Aia tá entregando muita coisa boa nessa temporada e aqui no canal eu tô apostando nesse conteúdo porque eu acredito de verdade que vale a pena acompanhar até o fim. É intenso, é relevante e merece espaço nas conversas de quem curte série de verdade. Aqui no Nerdsor a ideia é sempre essa, trazer análise, história e emoção de tudo que move a gente, seja na série, seja filme, anime, livro ou o que vier por aí. Tudo que faz o universo nerd pulsar. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem com a gente porque ainda tem muito vídeo para sair e muita coisa para debater junto. O episódio já começa com uma tensão silenciosa. Luke e Moira estão presos há 4 dias em uma área isolada entre o Canadá e Gilead, aquela zona cinzenta onde ninguém tem controle total, não tem leis, não tem proteção, é a chamada Terra de Ninguém. Essa situação dos dois funciona como gatilho para o restante da trama. Tudo que vai acontecer com June, Nick e os outros começa com essa urgência. 2 pessoas estão presas e precisam de ajuda. Agora. Enquanto Luke e Moira estão isolados esperando por ajuda, a gente vê Nick em Nova Belém. E ele não tá atendendo as ligações do Mark, não. E isso deixa claro que ele tá lidando com alguma coisa grande, uma coisa bem política. O Nick está completamente inserido nos bastidores de Gilead. Ele está ali para receber os dignatários internacionais, participar do show diplomático que o Lawrence e a Serena estão armando para tentar mostrar que Nova Belém é uma versão aceitável de Gilead para o resto do mundo. Mas aí vem a virada, um dos dignatários com quem o Nick conversa é na verdade informante do Mayday. E é ele quem revela onde a June está. A informação é passada discretamente, como se fosse só mais uma parte da conversa. Mas o recado é claro, e o Nick então entra no jogo imediatamente. Esse reencontro era inevitável, e ainda assim quando acontece, carrega toda a carga emocional de anos de história não resolvida. Quando a June e o Nick se encontram, a primeira coisa que salta aos olhos é que eles ainda se reconhecem. Não como 2 soldados de lados opostos, mas como 2 seres humanos que ainda têm um laço muito profundo. Eles compartilham uma filha, a Nicole, e isso nunca vai deixar de existir entre eles. Mas mais do que isso, eles têm uma história feita de momentos extremos, de escolhas impossíveis, de sentimentos que nenhum tempo ou distância conseguiu apagar. A conversa entre eles é rápida, mas cheia de subtextos. A June pede ajuda. Ela quer que o Nick retire algumas patrulhas, facilite o caminho até Luke e Moira. E no primeiro momento ele hesita, tem um evento diplomático com dignatários em Nova Belém e tudo está sob vigilância constante. Mas mesmo diante disso tudo ele acaba cedendo. Ele vai ajudar, porque no fundo ele nunca deixou de se importar com a June. E talvez nunca vai deixar. Só que aí vem um momento June sendo June. Ela não consegue ficar de fora, não aceita esperar. Quando o plano de resgate toma forma, ela decide ir junto. E aqui é onde tudo se intensifica. Porque agora ela está indo em direção para Nova Belém, o coração do território inimigo. Essa decisão dela é uma mistura de impulso, coragem e amor. E burrice também. June nunca foi personagem de meio termo. Se ela ama, ela vai até o fim. E dessa vez não é diferente. O clima entre os dois, June e Nick, continua carregado. Eles se olham como quem sente tudo, mas não pode viver nada. Isso deixa claro que essa história ainda não acabou. Com a decisão tomada, June e Nick partem então em busca de Luke e Moira. A tensão no ar é constante, porque a June está entrando de volta em território hostil, e o Nick, apesar de estar do lado de dentro, também está pisando em um campo minado político. Eles seguem pelas ruas de Nova Belém até finalmente encontrarem Luke e Moira. Eles estavam escondidos, isolados e praticamente sem esperança de resgate. O reencontro é tenso, não só pela situação em si, mas também porque é a primeira vez que Luke e Nick se veem cara a cara. A presença de ambos ao lado de June cria um clima carregado, mas não há tempo para conversas muito longas. Eles são surpreendidos por uma patrulha e o Nick tenta ali resolver de forma diplomática. Não dá certo. Para proteger o grupo, ele é forçado a agir, matando os 2 guardas numa decisão rápida, fria e que carrega muito peso. A partir daí começa a fuga. Os 4 precisam sair dali o mais rápido possível, enfrentando o frio, a pressão e o risco de serem pegos a qualquer momento.
o Nick consegue levá-los até Mark, que já estava esperando ali na Terra de Ninguém. E ali acontece a despedida. Sem palavras, mas cheia de sentimentos mal resolvidos. Nick e June se olham como quem ainda tem muita história não vivida. A missão foi cumprida, mas fica claro que os laços entre esses dois ainda estão longe de fechar. Eu não sei vocês, mas eu torço pelo Nick. Enquanto a missão de resgate acontece do lado de fora em Nova Belém, vemos Serena e o comandante Wharton começando a se aproximar. A dinâmica entre eles é interessante, porque enquanto Serena está mais religiosa do que nunca, quase fanática na forma como ela defende Gilead, que Gilead é uma obra de Deus, o Wharton ele é mais contido, ele é político. Ele começa a demonstrar dúvidas sobre a estrutura de Nova Belém, principalmente sobre o papel das mulheres ali, e não parece confortável com a ideia de expandir ainda mais esse modelo. Já Lawrence, como sempre, joga nos bastidores. Serena questiona se ele realmente acredita que foi escolhido por Deus para transformar Gilead, e a resposta dele é uma oração copiada dela mesma, feita sem fé, pura ironia. Ele admite que não tem certeza se Deus existe e que não vê as coisas como ela vê. Mesmo assim, há respeito entre eles. Serena começa a entender que Lawrence, apesar de cético, quer fazer Gilead dar certo, só que de uma forma mais pragmática, política e não espiritual. Essa diferença de visão entre os dois é o que torna esse núcleo tão interessante. Wharton, por outro lado, está em dúvida sobre tudo. Ele observa o que acontece à sua volta, percebe a ausência de Nick em alguns momentos ali mais importantes e começa a desconfiar. O Lawrence, mais uma vez, vai encobrir a ausência, mostrando que ainda protege o Nick de alguma forma. É como se ele estivesse fazendo seus próprios movimentos por fora, montando um xadrez silencioso em que ninguém sabe exatamente qual é o plano. Serena e Wharton saem juntos para o evento com os dignatários e tudo isso aponta para uma possível nova aliança se formando entre os dois. Uma aliança que pode muito bem mudar aí o equilíbrio que está rolando em Gilead. Agora precisamos falar dela. Tia Lídia está de volta e, como sempre, a sua presença é forte, contraditória e perturbadora. Ela entra em cena visitando uma nova casa de Jezebel, mas o que ela encontra ali é algo que choca até mesmo alguém como ela, e até a mim, sério, fiquei chocado. Esaias servindo como Jezebel, tias usando drogas, uma degradação moral que bate de frente com a imagem que a Lídia tem de Gilead. É desconfortável assistir, porque sabemos que, apesar de tudo, a Lídia acredita sinceramente que está protegendo aquelas mulheres, mesmo dentro desse sistema tão cruel. E ver o que está acontecendo nesse espaço escondido da estrutura oficial de Gilead a abala profundamente. Ela encontra Janine ali, e é esse reencontro que traz ainda mais carga emocional. A Lídia pede piedade depois ao Lawrence, implorando para que a Janine seja retirada daquele lugar, que ela tenha outra chance. Mas o Lawrence, mais uma vez, e a esposa do Lawrence também, trazem a realidade nua e crua. Aias não são pessoas comuns. Elas nunca serão cidadãs plenas de Gilead. Nunca terão um lugar de verdade. Elas são ferramentas descartáveis. E isso é algo que ele deixa muito claro. Só que o Lawrence, ele não é só cruel. Ele fala para mexer com a Lídia, para despertar alguma mudança. Ele planta uma semente mencionando Serena. Ele sabe que a Lídia ainda carrega fé em algo maior. E ao trazer o nome de Serena para a conversa, ele joga com a ideia de que talvez ainda exista um caminho diferente. Essa movimentação dele é sutil, mas revela ali todo o seu lado manipulador e estratégico. Tia Lídia sai dali abalada, mas não derrotada, e sabemos que quando ela se sente traída por dentro do próprio sistema que ela defende, ela se move. E isso pode causar algumas mudanças. Enquanto os conflitos pessoais se desenrolam nos bastidores, Nova Belém entra oficialmente no radar internacional. Os dignatários estrangeiros estão ali para observar, avaliar e principalmente julgar se essa nova versão de Gilead pode ou não ser aceita como um lugar seguro para os refugiados retornarem. A preocupação maior, claro, gira em torno das mulheres. É com elas que os diplomatas se conectam, é nelas que os olhos estão voltados. E é aí que entra um dos momentos mais simbólicos do episódio, o uso do bebê Noah. Ele é apresentado quase como um instrumento político, um símbolo de esperança e fertilidade. As mulheres que seguram o bebê, elas se emocionam, e a série mostra como, mesmo nesse contexto brutal, a ideia de maternidade ainda mexe profundamente com todas elas. O episódio faz questão de mostrar que a escassez de crianças no mundo afeta diretamente o psicológico dessas diplomatas. A ideia de tocar uma nova vida, de talvez ter uma nova chance de ser mãe, cria uma conexão emocional poderosa, mesmo em meio a dúvidas sobre o que Gilead representa. Tudo em Nova Belém parece perfeito, organizado, pacífico, mas o episódio planta uma pergunta importante. O quanto disso é real? O quanto disso é fachada? O clima de vigilância é constante e cada gesto é calculado. A série coloca o espectador no lugar de quem está visitando aquele lugar. É tudo bonito demais, mas algo claramente não está certo.
e esse desconforto vai ganhando força à medida que a gente vai acompanhando o episódio, que termina com uma sensação estranha de vitória silenciosa. Luke, Moira e June estão a salvo, por enquanto, mas a que custo? Gilead segue avançando, Nova Belém está ganhando credibilidade internacional e o Mayday parece cada vez mais apagado, perdendo espaço, enquanto os rostos públicos do regime se tornam mais polidos, mais apresentáveis. A pergunta que fica é, até onde isso vai? A série deixa claro que ainda há 7 episódios pela frente e tudo pode mudar, mas a sensação é de que estamos diante de um novo tipo de guerra, uma guerra de imagem, de influência, de manipulação. Os conflitos já não estão apenas nos muros de Gilead. Agora eles estão nas salas de reunião, nos jantares diplomáticos, nas aparências que escondem estruturas de opressão. E a dúvida é, o mundo vai enxergar isso a tempo ou será que já é tarde demais? Se esse episódio também mexeu com você, me conta aqui nos comentários. O que mais te pegou? Foi o reencontro tenso da June com o Nick? Ou o Luke tendo que ser resgatado? A visita dos dignatários e o show montado por Gilead? Ou o choque da tia Lydia ao encarar uma realidade que nem ela esperava? E claro, se você curte esse tipo de análise mais profunda, deixa o seu like aqui, porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais e mais nerds como eu e você. Se inscreve aqui no canal para acompanhar toda a cobertura dessa temporada de O Conto da Aia. E ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Aqui a gente fala de séries com peso, com história e com impacto. Forte abraço e se cuidem.